pessoal! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso versículo de hoje. Sejam bondosos e tenham compaixão dos outros, perdoando-se como Deus nos perdoou em Cristo. Efésios 4:32. Vamos orar! Senhor Jesus, obrigado por mais um dia. Cuida das nossas vidas e de cada
Se você tem a sua Bíblia, já abra ela em Efésios, capítulo 4, versículo 17. Nós estamos entrando no segundo mês da nossa série de mensagens uns aos outros. E nós temos falado nessa série a importância da vida comunitária da igreja, a importância da vida em comunidade daqueles que foram salvos e que foram perdoados por Cristo. C.S. Lewis, ele diz algo interessante. Ele diz que na nossa vida tem duas coisas que a gente não pode fazer sozinho. É casar e ser igreja. Duas coisas que não dá para fazer de forma solitária, casar e ser igreja. É certo que a espiritualidade cristã, ela deve ser cultivada, sim, na nossa individualidade, como nós temos falado, na busca da oração, da leitura da palavra, de uma vida de devoção, na intimidade com Deus, mas ela é forjada e revelada nos nossos relacionamentos. A vida cristã, ela não se desenvolve no vácuo. A vida cristã, ela se desenvolve no mundo formado por pessoas reais. Aquilo que nós experimentamos na nossa intimidade com Deus, na oração, na busca ao Senhor, ela vai ser desenvolvida no nosso relacionamento com os outros. Eu acho que quando Deus pensou a igreja, eu não sou Deus, eu não consigo imaginar os pensamentos de Deus, mas o que ele deixa claro na palavra é que ele pensou exatamente nisso. A beleza de pessoas, de raças diferentes, costumes diferentes, posições sociais diferentes, pessoas com backgrounds, histórias de vidas diferentes, vivendo juntos, dentro da mesma comunidade, servindo ao mesmo Deus, na mesma fé, no mesmo Espírito. A igreja, meus irmãos, é o ambiente projetado por Deus para o nosso crescimento e para o desenvolvimento saudável da espiritualidade. É por isso que às vezes eu fico um pouco assim quando eu pergunto para alguém que está muito tempo sem ir na igreja, a pessoa fala, eu estou muito bem. Faz 2 anos que eu não vou na igreja, mas a minha vida espiritual está ótima. Eu falo, essa pessoa não entendeu algum ponto da vida cristã, porque é crucial que nós estejamos dentro da igreja, da comunidade, para que nós possamos desenvolver a nossa salvação. Aqui nós somos amados, aqui nós somos aceitos, somos cuidados, somos exortados, somos animados, mas sejamos sinceros, dentro da igreja também nós somos feridos, nós ferimos. Aqui nós também magoamos, nós discordamos. Afinal de contas, a igreja ela é um ambiente diverso, formado por diversos pecadores que foram salvos pela graça de Deus, estão no processo de santificação. Por isso, hoje nós vamos meditar no quinto uns aos outros, Nós já falamos sobre amar uns aos outros, aceitar uns aos outros, nós falamos sobre cuidar uns dos outros, na semana passada nós falamos confesse uns aos outros, e hoje nós vamos falar do exercício do perdão na vida comunitária da igreja, perdoem uns aos outros. E para isso eu gostaria de te pedir para ficar de pé, para que a gente possa ler junto essa passagem de Efésios. É uma passagem extensa, mas vamos ficar juntos de pé e ler essa passagem e com atenção para que nós possamos ouvir o Senhor falando conosco através dela. Paulo, ele escreve assim: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não mais vivam como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompem por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais.
Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com a qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Pode se assentar, palavra de Deus, que Ele possa falar conosco através dela nessa manhã. No texto que nós acabamos de ler, Paulo ele começa com uma exortação enfática à igreja de Éfeso, para que eles não vivam mais da sua antiga maneira de viver. A maioria das pessoas que eram formadas naquela igreja de Éfeso eram as pessoas que vieram do paganismo, de outras religiões, não do judaísmo, mas de religiões de outros deuses, com outros costumes, e agora eram cristãos. E Paulo, então, ele começa rogando, ele fala, eu rogo, eu insisto, para que vocês que um dia viveram como gentios, agora vocês não vivam mais dessa forma. Se você olhar no começo do capítulo 4, a gente vai ver que Paulo está preocupado com a unidade do corpo de Cristo. E Paulo sabe que a unidade só é possível de ser alcançada com pessoas que nasceram de novo e que estão desenvolvendo, amadurecendo a sua fé. E aí Paulo começa no versículos 17, 18 e 19, ele fala de como é a vida do gentio. É interessante você notar que tem uma progressão na vida do gentio. Começa no pensamento, desce para o coração e vai para a atitude. Na vida de todos nós é assim, do gentio, mas de todos nós. É a mente renovada que desce para o coração e que atinge os nossos atos. Paulo começa falando que os gentios eles vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Coloque gentio como aquele que não teme a Deus, que não busca a Deus. Paulo começa falando que eles não têm entendimento espiritual, porque eles estão separados da vida de Deus por causa da sua ignorância espiritual. E o coração deles, Paulo fala que se torna um coração endurecido. A promessa que eu acho que está em Jeremias, do Antigo Testamento, que Deus nos daria um coração de carne, tiraria o nosso coração de pedra. Isso é algo que acontece no novo nascimento. Um coração duro, um coração que não se importa com o pecado, um coração que não se importa com Deus. Deus, ele transforma o nosso coração. Mas Paulo fala que o gentio, ele tem um coração endurecido. E aí no versículo 19, Paulo descreve a consequência dessa inutilidade de pensamento do coração endurecido. Paulo fala assim, tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregam à depravação, cometendo com avidez, ou seja, com desejo intenso, toda espécie de impureza. Eles perdem toda a sensibilidade, eles se entregam à depravação, e eles começam a cometer com desejo intenso toda espécie de impureza. Algumas semanas atrás, a gente teve um fato muito triste no nosso país, né, que chamou a atenção da mídia, quando um MC jovem de 23 anos, ele teve uma morte trágica. Chamou muita atenção a morte dele, mas o que eu acho que chamou mais atenção depois foi o desenrolar da história, quando a história foi contada que aquele MC tinha ido fazer um show clandestino, e aí chegou 2 semanas de casado, hospedado no hotel com a sua esposa, 2 semanas de casado, sai, vai para a praia, Barra da Tijuca, encontra uma moça, uma garota de programa, leva para o hotel, junto com seus amigos, trai a sua esposa, e nesse processo seus amigos brincam com ele, batem na porta, sua esposa está aqui, ele se desespera, tenta pular para uma varanda de um outro, né, do andar do lado, e ele cai, bate a cabeça e morre. É triste, mas essa é a condição de um homem, nossa, distante de Deus, sem um novo nascimento. É disso que Paulo está falando, pessoas que se entregam, cometendo com toda avidez, toda espécie de impureza. Uma pessoa que não nasceu de novo, um gentio, uma pessoa que está distante de Deus, ela não tem a sensibilidade, ela não tem entendimento espiritual. Ela não só peca, mas um homem, quando vai o coração endurecendo, ela comete todo esse pecado com um desejo intenso, uma depravação.
E Paulo, ele está falando exatamente isso aos Efésios. Olha, não vivam mais dessa forma. Se um dia vocês viveram assim, não vivam. Por quê? Porque vocês foram resgatados. Vocês foram regenerados. Paulo está falando, vocês agora são novas criaturas. Vocês têm um coração de carne agora. Vocês não mais têm um coração de pedras. Vocês não são mais ignorantes espirituais. Isso só pode acontecer, gente, no processo de regeneração. Não acontece como foi falado aqui porque eu pratico boas obras. Deus precisa primeiro mudar o coração do homem, da mulher, para que ele possa experimentar isso. Agora, tem algo que Paulo deixa claro aqui. É que Deus não somente quer tirar o povo de Efésios da alienação, da depravação, da inutilidade, mas que Deus começa um processo ativo de santificação. Que aquele que tem nova vida em Cristo, que ter nova vida em Cristo, Paulo está falando para os Efésios, ter nova vida em Cristo não é somente deixar de fazer o que é certo, mas é começar a fazer o que é correto. Não é deixar de fazer o que é errado, mas começar a fazer o que é correto. É substituir a sua forma antiga de viver, a forma errada, pela forma correta. Porque muitas vezes nós cristãos, isso nós temos que ter cuidado, nós somos mais conhecidos pelas coisas erradas que nós não fazemos, já percebeu? Ah, ele é cristão, ele não faz isso, ele não faz isso, ele não faz isso. Do que pelas coisas boas que nós fazemos. Nós não devemos somente ser conhecidos pelas coisas erradas que nós não fazemos. Ok, isso é bom. Mas nós devemos ser conhecidos pelas boas obras e pela santificação na nossa vida. Lutero vai falar que não fazer o bem é pecado. A Bíblia fala, se você sabe que você tem que fazer o bem, você não faz, você peca contra Deus. E Paulo, então, ele começa a dar instruções específicas nesse texto de como cultivar, presta atenção, ativamente a pureza cristã. Nós estávamos num estado de pecado, passivamente, ou ativamente no pecado, mas mortos, agora nós temos vida. E nesse processo de vida, nós devemos ser ativos nesse processo de santificação. Porque a santidade não é uma condição que nós vamos entrando desapercebidos. Ah, sem querer eu estou me tornando mais santo. Nós não somos espectadores passivos de uma santificação que Deus opera em nós, meus irmãos. O Rodrigo leu bem o catecismo aqui. O processo de salvação, eu costumo falar, uma via de mão única. Você não fez nada e não pode fazer nada. Deus foi, te resgatou, vem aqui, Ele te salva. Santificação, uma via de mão dupla. Você precisa trabalhar nesse processo de santificação. Não acontece na força do seu braço. Sem o Espírito Santo nós não temos como, mas você precisa trabalhar ativamente para o processo de santificação na sua vida. Não acontece por osmose. Eu lembro quando a gente estudava, às vezes chegava na prova e estudou, não. Aí você falava, mas como você quer fazer a prova? Não sei, às vezes por osmose vai entrar o conteúdo aqui na minha cabeça, né? A gente sempre brincava, será que vai entrar? A santificação não acontece por osmose, não é algo que te engloba sem você perceber, nossa, estou me tornando mais santo. Paulo, ele vai falar que nós devemos, ele usa aqui uma linguagem, ele fala, olha, para nós despojarmos, tirar a velha roupa, a velha conduta, que não é compatível com Cristo, e aí ele fala, revistam-se com estilo de vida compatível, de alguém que nasceu de novo, com o de Cristo. E Paulo, ele está falando sobre uma mudança que acontece sobre o ponto de vista de Deus, porque a mudança do ponto de vista do homem é diferente da mudança do ponto de vista de Deus. Do ponto de vista do homem, eu deixar simplesmente de fazer algo que é errado já está bom, não é verdade? Eu fazia algo errado, parei, está ótimo. Mas do ponto de vista de Deus, como nós falamos, é você deixar de fazer o que é errado e substituir pelo que é justo, pelo que é correto, revelando o Deus nas nossas ações. E Paulo, ele começa listando aqui algumas situações práticas da vida desses irmãos e deseja mostrar como eles devem se tirar a velha roupa e colocar uma nova roupa, se revestir do novo homem. E ele fala a primeira situação, olha, se tem alguém entre vocês que mente, pare de mentir e passe a falar a verdade. Não é simplesmente parar de mentir, Paulo fala. Sobre o ponto de vista do humano, seria maravilhoso. Nossa, o cara é um mentiroso, ele parou de mentir, está ótimo. Mas Paulo, ele está falando, o nascido de novo, ele deve parar de falar mentira. Mas agora, ele que falava mentira, que era conhecido talvez por inventar calúnias, agora as palavras dele vão ser palavras que vão abençoar outras pessoas.
que vão edificar outros. Paulo fala, agora comece a usar a sua boca para a edificação da igreja, porque nós somos todo o corpo de Cristo, somos membros de um mesmo corpo. Depois Paulo usa um segundo exemplo. Deixe de se irar e seja um reconciliador. Ele fala que aquele que se irava facilmente, agora ele deve ter um novo comportamento. Ele deve parar de se irar, de ser uma pessoa irada, pela força do Espírito e pelo processo também de santificação, mas que não é somente deixar de ser uma pessoa iracunda, mas agora ele se passa a ser um reconciliador. Você vê a beleza do Evangelho? Aquela pessoa que estava sempre brigando, aquela pessoa dura, aquela pessoa que sempre estava machucando os outros, irada, agora é aquela pessoa que reconcilia. A nova natureza é isso. O novo nascimento é isso. E Paulo fala que, inclusive, que quando você se torna um reconciliador, você não dá lugar ao diabo. Pois a falta de reconciliação é como abrir a porta para o diabo trabalhar nas nossas vidas, na nossa igreja, na sua vida. Por isso Paulo fala, ele dá um conselho que é muito útil, gente, para a nossa vida. Ele fala assim, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. O que ele está falando? Apaziguem a sua ira. Paulo fala, olha, se você irar, não irem, seja um reconciliador, mas se você irar, se você tiver alguma coisa contra alguém, não permita que essa ira, que essa mágoa, ela passe de um dia para o outro. Irou, brigou com o irmão da igreja, tem alguma coisa contra um cônjuge, Paulo fala, chega no final do dia, ou antes que o sol se ponha, e converse com aquela pessoa. O princípio aqui, não deixa isso ficar fomentando no seu coração, porque isso vai criar mágoa, e isso vai criar espaço, igual Paulo fala, vai dar lugar ao diabo para trabalhar na sua vida. Você já viu quando você começa a guardar alguma coisa, você não fala, e você fica, eu não vou falar, e fica 2 dias, 3 dias, quando vê aquilo vai se tornar o ódio ou indiferença. Uma das duas coisas. Por quê? Porque você não falou. Agora, nós somos chamados, Paulo fala, a ser um reconciliador. Essa pessoa que vivia irada, ela tem que ser um reconciliador. Chama a pessoa de lado, senta com ela, conversa, fala a verdade. Seja agente de reconciliação. Mentia não mente mais, fala a verdade agora. Palavras que edificam. Um irado é alguém que agora é um reconciliador. E aí Paulo fala uma outra situação. Quem roubava, essa situação é linda. Ele fala, quem roubava, pare de roubar. Trabalhe e compartilhe. Do ponto de vista humano, se alguém era um ladrão, se alguém roubava, ele parou de roubar, já está ótimo. Nossa, maravilha, perfeito. Agora, Paulo, ele alerta que aquele que foi ladrão, que furtava as coisas, agora ele deve se tornar um trabalhador honesto. Essa era uma advertência muito necessária para aquela igreja de Éfeso, porque quando você estuda, você vê que o latrocínio, o roubo ali em Éfeso, estava crescendo muito naquele tempo. E tinha, usualmente, roubos que aconteciam nos cais e nos banheiros públicos do templo. O banheiro público do templo era como se fossem os nossos clubes de hoje. Então as pessoas iam lá para se divertir. E havia muito delito, muito roubo das peças, da roupa. O cara estava lá no clube, aí vinha pegava um bracelete, estava crescendo muito isso. Então Paulo fala, se você que tinha esse costume, algo talvez cultural, de roubar, de defraudar seu irmão, algo também tão aceitável no nosso país, né? Roubar de várias formas. Paulo fala, olha, você agora se torna um trabalhador honesto. Mas Paulo não fala assim, olha, sejam trabalhadores honestos para que vocês possam alcançar a independência e o seu sustento financeiro. Pronto, está ótimo. Não, Paulo fala assim, olha, agora vocês trabalhem, ele usa a palavra, façam algo de útil com a sua mão, porque antes você fazia algo de inútil, sei lá, ficava roubando as pessoas, agora com a sua mão você vai trabalhar, fazer algo de útil, mas qual o objetivo? A fim de socorrer aquele que passa por necessidade. É a beleza do Evangelho. O velho homem roubava, tirava, o novo homem, ele dá, ele abençoa. Ele trabalha não só para bater no peito e falar assim, agora eu sou um trabalhador honesto, agora eu tenho. Tem um princípio aqui, um novo ideal é ser generoso, trabalhar para ser generoso. E aí Paulo apresenta então um quarto ponto, aquele que tem um linguajar impróprio, baixo,
conversas tolas, que usa palavras chulas, ele deve parar de usar a sua boca dessa forma. Mas agora ele deve, através das suas palavras, falar palavras que vão edificar as outras pessoas. Que as suas palavras não mais sejam essas palavras, mas sejam palavras que concedam graça aos outros. Meus irmãos, o cristão ele deve se caracterizar por essa maneira de falar ao seu semelhante. Não é somente não falar palavras baixas. Não é somente não falar palavrão. Eu sou crente, eu não falo palavrão. Ótimo, glória a Deus. Mas nós também devemos falar de coisas espirituais. Nós devemos falar de coisas que edificam os nossos irmãos. E Paulo, ele coloca uma advertência no meio disso tudo. Ele fala assim, olha, não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Como nós entristecemos o Espírito Santo? Quando nós, que somos comprados pelo sangue de Jesus, feito nova criatura, recebemos um novo coração, quando nós insistimos em viver uma vida de pecado. Isso entristece o Espírito Santo. A palavra fala que o Espírito Santo ele anseia com ciúmes por nós. Agora, uma coisa é interessante. Embora nós possamos entristecer o Espírito Santo, e o remédio para a tristeza que nós causamos no Espírito Santo é confissão, arrependimento. Agora, o crente ele pode estar seguro que o Espírito Santo jamais vai nos abandonar. Se você tem o Espírito Santo, se você nasceu de novo, o Espírito Santo, Paulo fala, ele é um selo na vida do cristão. O selo do nosso dia já é difícil de arrancar da carta, né? Você coloca uma cola lá, depois você tentar separar é difícil. Mas o selo antigamente é algo que era carimbado, que se tornava um. A Bíblia fala que o Espírito Santo é esse selo no nosso coração. E ele é que ele é a nossa garantia de que nós fomos redimidos e que fomos aceitos por Deus e seremos aceitos por Deus no último dia. E Paulo então termina listando alguns sentimentos nocivos do coração. Ele fala, não seja a vida de vocês uma vida cheia de ira, cheia de amargura, gritaria, calúnia, maldade. Paulo fala, livrem-se desses sentimentos, você é velho homem. Você vê, o que Paulo fala é algo ativo, vistam-se, livrem-se. Gente, o processo de santificação na nossa vida é algo que deve ser buscado ativamente. Precisamos ter consciência disso. Precisamos nos esforçar com a graça de Deus, orando, buscando, sabendo que nós não conseguimos sem Deus, mas nós precisamos. Paulo fala, livrem-se. Então é algo ativo, é algo que eu tenho que olhar. Nossa, minha vida está cheia de amargura. Eu preciso orar ativamente. Eu preciso buscar. Eu preciso me despir desse velho homem. E Paulo fala que vocês, que eram assim antes, agora vocês sejam bondosos e compassivos uns com os outros. E aí ele chega no ponto central do nosso sermão, quando ele fala perdoando-se mutuamente, ou seja, perdoando uns aos outros, assim como Deus os perdoou em Cristo. Todos nós sabemos da importância do perdão nas nossas vidas. Até a ciência hoje já fala da importância do perdão, né? Que as pessoas que não perdoam, elas adoecem, que isso somatiza na vida. Nós sabemos, temos sempre casos de pessoas que guardam rancor e que se tornam elas mesmas vítimas do seu rancor. Nós sabemos que o perdão é algo essencial na nossa vida, mas nessa série nós estamos focando na vida comunitária. E eu quero falar de perdão especialmente no contexto da igreja. Porque muitas vezes nós temos mais dificuldade, gente. Eu tenho, 25 anos de igreja, já, por aí, 20 e poucos anos de igreja, e uma coisa que eu percebo é que muitas vezes nós temos mais dificuldade em perdoar as pessoas dentro da igreja do que fora da igreja. Quantas pessoas você não conhece que já deixaram de fazer parte da igreja, de uma comunidade de fé, porque elas foram feridas em algum momento por uma outra pessoa, irmã, a que a gente chama de fogo amigo, talvez pode chamar de fogo amigo dentro da igreja. É triste, realmente, nós não queremos que isso aconteça. E eu tenho certeza que, se você já tem algum tempo de caminhada cristã, mais que 2 anos, em algum momento você já foi ferido por um irmão de igreja. Em algum momento alguém já te ofendeu, em algum momento alguém já te machucou, alguém já te julgou. Muitas vezes acontece muito julgamento no nosso meio. Mas eu estou certo também que você também já ofendeu alguém, assim como eu, já ofendeu alguém, já machucou alguém, que você, sem discernimento, já julgou um irmão, você já machucou com a sua fala.
Então, nós não podemos ter a ilusão de que porque nós estamos dentro da igreja, nossos relacionamentos aqui são blindados, relacionamentos perfeitos. Hoje tem uma moda, né? Casamento blindado, relacionamentos blindados. Não existe isso na vida do cristão. Não existe isso na vida, nenhuma vida é blindada. Nós somos vulneráveis, e a beleza do Evangelho é isso, que a nossa vulnerabilidade, ela nos expõe diante de Cristo. Ela nos mostra que o único que é perfeito e é blindado, se tiver alguém, é Jesus. De que aqui na igreja, sim, nós vamos machucar uns aos outros. E que se assim fizermos, nós devemos pedir perdão. E que nós não devemos criar expectativas erradas dentro da igreja. É muito importante isso, gente. Não crie expectativas erradas. Porque expectativas erradas, elas são um passo para a frustração. Eu acho que não, na igreja não acontece isso. Na igreja ninguém fala mal de ninguém. Não, na igreja ninguém fala, às vezes, mais bravo com ninguém, porque todo mundo na igreja é santo. Por um lado, todo mundo é santo porque foi justificado por Jesus, mas vai acontecer. A verdade é que quanto mais nós buscarmos viver como uma família, quanto mais nós tivermos relacionamentos, essa é uma realidade da vida. Quanto mais nós formos aprofundando em relacionamentos autênticos, maior será a possibilidade e probabilidade de alguém machucar alguém, de alguém ferir alguém. E aí nós teremos a oportunidade de exercer o perdão. Na nossa família é assim. Se nós somos uma família, se nós queremos ser uma família, devemos esperar que nós seremos machucados em algum momento e que nós iremos machucar outras pessoas também. Conflitos são inevitáveis. Inevitáveis. Nós devemos nos preparar para lidar com os conflitos relacionais que irão apresentar à medida que nós formos aprofundando o nosso relacionamento. Não sei se você está feliz com essa notícia, mas se você quer gerar intimidade com o seu irmão, vida na vida, a Bíblia fala que, né, é ferro com ferro. A descrição de irmãos que caminham juntos. Ferro com ferro. Se afiam. Não é bonito um ferro com ferro se afiando. Não é uma imagem muito bonita, né? Agora, C.S. Lewis vai dizer que todos dizem que perdão é uma ideia maravilhosa, né? Até que elas possuam algo para perdoar. A gente acha lindo a ideia do perdão, mas aí quando é com a gente se machuca. Então, eu quero te dar 7 breves conselhos à luz da Bíblia que irão nos ajudar nos nossos problemas de relacionamentos, nas experiências de relacionamentos que nós temos. Esses conselhos não são meus. Certa vez eu ouvi um pastor amigo expondo eles, eu anotei, achei muito interessante. São centrados na Bíblia, na palavra, e eu acho que eles podem nos ajudar muito. Primeira coisa, para que nós possamos ter um ambiente de perdão, um ambiente mútuo de perdão dentro da nossa comunidade de fé e na nossa vida, é pregue o Evangelho para si diariamente. Pregue o Evangelho para si mesmo diariamente. Diariamente, eu preciso me lembrar de quem eu era. Esse é o ponto mais importante, então presta atenção aqui. Eu preciso me lembrar de quem eu era, do tamanho que era minha dívida diante de Deus. Eu preciso me lembrar do que Deus fez por mim diariamente, do que Ele fez na cruz do Calvário, ao entregar seu único filho para morrer no meu lugar, do perdão imerecido, da graça que eu recebi gratuitamente. E aí eu devo permitir que os meus relacionamentos, que eles sejam reflexos desse Evangelho. É o Evangelho aplicado na vida. Por que eu não vou estender graça? Por que eu não vou perdoar o meu irmão que me machucou, se a graça que eu recebi é incalculável? Eu recebi graça, eu transmito graça. Eu recebi perdão, eu transmito perdão. Então é necessário pregar o Evangelho. Eu não mais julgo as situações, vou perdoar, não vou perdoar. Eu não mais julgo segundo o meu senso de justiça, eu não uso mais a minha régua. Não, eu não aceito esse tipo de comportamento. Eu uso a régua de Deus. Qual que é a régua que Deus usou comigo? Misericórdia e graça. Deus não usou a régua simplesmente da justiça. Sim, da justiça também, mas da misericórdia e a graça prevaleceram na cruz. Por isso que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso, ele fala no final da oração: porque se vocês perdoardes as ofensas uns dos outros, o vosso Pai Celestial os perdoará. Mas ele fala, mas se vocês não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhe perdoará as ofensas. Aqui nós temos uma condição para o perdão, é clara. Só que mais do que uma condição,
O que Cristo está ensinando aqui é que é impossível você ter recebido o perdão de Cristo e ter entendido Ele e você não perdoar alguém. Mais do que, nossa, mas se eu não perdoar... Não, o que Jesus está falando mais do que isso é, olha, é impossível você ter entendido o que Jesus fez por você na cruz, a obra que Deus iria fazer em Cristo, e você depois, em alguma situação, falar assim, eu não vou perdoar, não, essa pessoa não merece meu perdão. Você não entendeu o que Deus fez para você. Você perdeu alguma parte nesse processo, você não entendeu o tamanho da sua dívida. Então, o primeiro ponto, pregue o Evangelho para si mesmo, diariamente. Segundo conselho, não seja ofendido facilmente. Nós precisamos crescer e amadurecer na vida espiritualmente. 1 Coríntios 13, Paulo ele vai falar que nós não devemos viver mais, pensar como um menino na fé, né? E uma das marcas de alguém que está amadurecendo é alguém que não se ofende facilmente. É o que a gente chama de casquinha, né? Ah, nossa, passou e não me deu tchau. Ah, já tô, não gosta de mim. Ou, meu irmão, será que você não podia fazer de tal forma? Ah, eu não gostei da forma que ele falou, então... alguém que está crescendo na fé são pessoas que não se ofendem mais facilmente. O nosso exemplo é Cristo. Lembra quando Cristo, próprio Salvador do mundo, tá, e os fariseus falam, ele é Beelzebu. Você faz isso porque você é o chefe dos demônios, ele é um beberrão. Jesus não se ofende facilmente. Por quê? Porque Jesus sabia que a sua identidade estava em Deus. Jesus sabia quem Ele era em Deus. Quando nós estamos crescendo na fé e quando nós sabemos a cada dia, olha, quem eu sou em Deus, da minha posição diante de Deus, eu não me ofendo mais com facilidade. Claro que nós nos ofendemos em alguma situação, mas nós vamos amadurecendo. E não é qualquer coisa que as pessoas nos dizem que abalam o nosso mundo, porque a nossa identidade está firmada em Cristo. Eu não preciso da aceitação incondicional das outras pessoas para que eu possa me sentir uma pessoa valorizada. Então, não seja ofendido facilmente, busque crescer nisso. Se você é alguém que está se ofendendo constantemente, qualquer coisa que as pessoas falam, possivelmente a sua identidade não está ancorada em Jesus. Possivelmente você não sabe quem você é, que você é filho de Deus, que você foi comprado, o que você representa para Deus. Terceiro, esse aqui é um ponto interessante, né? Lembre-se que nem tudo merece uma conversa ou um confronto. Nem tudo merece uma discussão de relacionamento, né? Uma DR que a gente fala hoje. Existem situações que devem ser simplesmente relevadas, gente. Nem tudo merece sentar, vamos sentar e conversar. O que aconteceu? Você passou ali na porta da igreja, você falou oi para outra e não falou oi para mim. Sério, você está me chamando por causa disso? Muitas vezes isso acontece dentro da igreja, pode achar que não, mas acontece. Nem tudo merece uma conversa séria. Agora, algo importante, se isso te incomoda, chame a pessoa, converse, porque é o que nós falamos ali antes. Não deixe que isso passe de um dia para o outro no seu coração e se torne uma mágoa, se torne uma ira persistente. Sente e converse, seja um reconciliador, mas nem tudo merece uma conversa de confronto, né? Quarto conselho, se algo aconteceu, obtenha fatos, evite especulação. Ah, mas falaram que fulano falou isso de mim. Ah, é? Mas quem falou? Ah, fulano que falou para fulano, que falou para fulano. Será que é verdade isso? Ou alguém que não te olhou meio, eu senti que a pessoa me olhou com um olhar meio torto. Isso é um fato ou uma especulação? Às vezes a pessoa não está num bom dia. Às vezes não é nada com você. Muitos problemas de relacionamento surgem daí. Se alguma coisa aconteceu, se tem um boato, procura saber se aquilo é verdade. O quinto, evite desabafar com todos. Busque conselhos de pessoas sábias. Está passando por uma situação difícil em relacionamento, dentro da igreja, familiar, alguém te ofendeu, alguém te machucou, é uma situação válida. Não sai falando para todo mundo. O ideal, é o que a gente vai ver no ponto 6, quando Jesus ele dá a instrução de como comportar numa situação dessa, o ideal é que você procure a própria pessoa, mas se você não consegue procurar aquela pessoa para falar a verdade para ela em amor, para ser um reconciliador, para pedir perdão, para perdoar, o ideal é que você procure alguém maduro na fé e fale assim, olha, eu estou com uma situação assim que está me incomodando. Fulano fez isso comigo, isso está me machucando. E aquela pessoa sábia, ela vai te instruir
como lidar com aquela situação, mas não sai espalhando boato, ou espalhando, não um boato, espalhando a situação diante da igreja, que vai gerar mais divisão, que não vai curar o seu coração. No final das contas, você só vai nutrir um sentimento que não vai curar. O sexto, se nós colocássemos isso em prática, para confrontar, você vai confrontar alguém que te machucou, que te feriu, a gente deve seguir Mateus 18. Olha as palavras de Cristo. Eu vou ler e você vai ouvindo. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele mostre-lhe o erro. Jesus está falando, seu irmão pecou contra você, fez alguma coisa que te ofendeu, que te machucou. Jesus está falando, você vai a sós com seu irmão, essa é a situação ideal. A sós com seu irmão e mostre-lhe o erro. Meu irmão, você errou comigo, você falhou comigo, você me expôs, você me machucou, você traiu minha confiança. Jesus fala, se ele te ouvir, você ganhou um irmão. Acabou. Resolve lá, dá um abraço, nossa, está perdoado. Às vezes a situação já se resolve ali. Mas se ele não ouvir, Jesus fala, leve consigo mais uma ou duas pessoas que vão ser testemunhas. Aí Jesus fala, se ele recusar te ouvir novamente, às vezes eu ouvi, mas às vezes também eu reconhecer a sua culpa, conte a igreja. Aí você vai levar isso à liderança da igreja. E se ele recusar ouvir a igreja, trate-o como um pagão ou publicano. Jesus está falando assim, primeiro você vai sozinho, ele ouviu, você ganhou seu irmão, se ele não te ouviu, chama um ou dois, leve como testemunha. Recusou ouvir vocês, chama a liderança da igreja. Fulano fez isso, está nessa situação, me ofendeu, eu tentei reconciliar, ele não reconhece a culpa, ele nem quer me ouvir, a liderança da igreja vai até ele, conversa com ele, se ele não ouve, Jesus fala, trate-o como um pagão. O que é isso? Trate como alguém que não é cristão, que não é nascido de novo. Jesus falando, duras as palavras, mas Jesus falando. E sétimo e último ponto, ore para que Deus use toda a situação para a sua glória, para a glória dele e para a sua santificação. Como através dessa situação que você está passando, como Deus pode ser glorificado? Através dessa ofensa, através dessa situação que te machucou. E como essa situação também pode te levar a crescer espiritualmente, porque são nessas situações que nós exercemos compaixão. São as situações que muitas vezes nós temos que falar a verdade ao outro, criar coragem de falar a verdade, ser misericordioso, a ser perdoador, e aí nós vamos nos tornando o quê? Mais parecidos com Cristo. Processo de santificação. Agora, todos esses conselhos, eles nos ajudam muito, podem nos ajudar muito, porque eles são bíblicos. Mas eu quero voltar ao que Paulo fala aqui para nós encerrarmos. Paulo fala assim, perdoem-se mutualmente, mas veja o que Paulo fala, assim como Deus os perdoou em Cristo. Assim como Deus os perdoou em Cristo. Nós devemos perdoar sobre o ponto de vista de Deus, da forma que Ele nos perdoou. Paulo fala, assim como Deus te perdoou em Cristo, assim vocês devem perdoar os seus irmãos. E como Deus nos perdoou em Cristo? A gente já usou esse texto na primeira semana, Romanos 5:10, nós não leremos novamente, mas nós vemos nesse texto que Deus nos amou e nos perdoou quando nós ainda éramos seus inimigos. Quando nós nem tínhamos conhecimento do amor de Deus, nós não estávamos nem preparados para receber o perdão de Deus e Deus nos perdoou. Jesus morreu por nós, a Bíblia fala, quando nós éramos inimigos dele, quando nós zombávamos dele. Então, o perdão, assim como o amor, ele não deve ser baseado num sentimento, mas sim numa atitude. Nós vimos que o amor ele não deve ser baseado num sentimento, mas numa atitude. Paul Washer ele vai falar que o perdão, ele não é um sentimento, ele é uma atitude. Ninguém tem sentimento por perdoar alguém. Você tem sentimento por perdoar alguém que traiu você? Estou sentindo de perdoar essa pessoa. É uma atitude que nós devemos fazer. Não, a Bíblia fala que eu devo fazer sim. Devemos perdoar a partir do entendimento que Deus nos perdoa por causa da sua misericórdia e da graça, e porque nós não merecemos. Perdoar é difícil, meus irmãos, não é fácil. Mas ele se torna mais fácil quando nós compreendemos que todos nós fomos perdoados por Deus dessa forma. E que independente da ofensa que um irmão na igreja, que uma irmã cause a nós, nada se compare à nossa ofensa diante de Deus.
Se você não consegue perdoar, está faltando ter um entendimento do tamanho da sua ira, do seu pecado diante de Deus, e do tamanho da ira que estava sobre você e do que foi perdoado. Mais uma vez, citando C.S. Lewis, ele vai dizer que ser cristão significa perdoar o imperdoável, porque Deus perdoou o imperdoável em você. Por que nós podemos perdoar o imperdoável? Porque Deus perdoou o imperdoável em nós. Quando Deus nos concede perdão, nós somos transformados. Deus estabelece um novo relacionamento conosco. Deus não mais nos olha em vista dos nossos pecados. Deus nos aceita. E a Bíblia fala que nós não somente nos tornamos santos diante de Deus, não é somente que Deus não olha mais para o Leandro e fala, ok, ele está perdoado, acabou, mas fala que Deus agora nos vê com a justiça de Cristo, como seus amigos, como alguém que desenvolve um relacionamento, como alguém que é justo. Deus não nos trata mais segundo os nossos pecados, isso é uma notícia maravilhosa. Da mesma forma, nós quando perdoamos aqueles que nos ofenderam, nós não devemos ficar contabilizando também o erro. Ah, eu te perdoo, mas passa uma semana. Ah, mas você lembra o que você fez comigo? A gente é mestre nisso, né? Você lembra o que você fez comigo? Eu te perdoei, mas você está fazendo de novo. Aí fiquei jogando na cara e remoendo a situação. Nós não devemos, assim como Deus não faz conosco, nós não devemos contabilizar os pecados dos outros contra nós. Não quer dizer que nós vamos esquecer. Tem muita gente que fala, perdoar é esquecer. E a pessoa entra em crise, porque ela fala, eu não consigo esquecer, isso tem uma marca ainda, isso ainda às vezes mexe, né? Às vezes tem coisas que passam rápido, mas tem coisas que ficam um tempo ali, você já perdoou, mas que ficam um tempo. Não quer dizer que você não perdoou. Perdoar não é esquecer, perdoar é não contabilizar. Concluindo, o perdão não é simplesmente uma opção para nós cristãos. Paulo está falando para vocês que nasceram de novo, que se revestiram do novo homem. Vocês devem perdoar, porque o perdão é um ato de obediência a Deus. Se sentir perdoado por Deus é se sentir livre da culpa, meus irmãos, que nós carregamos em toda a vida, ou da autojustificação. Já viu que alguém que não recebeu o perdão de Deus, ela está sempre sentindo culpada ou se autojustificando? Quem tem dificuldade em perdoar é porque não recebeu e não compreendeu o perdão de Deus. Agora, quem recebe, quem entende, quem descansa no perdão de Deus, não tem dificuldade para perdoar, porque entende a mensagem do Evangelho. Aí talvez você diga, mas você está falando, é fácil falar de perdão. Você não sabe pelo que eu passei. Ou eu sei que eu tenho que perdoar, ainda assim, Mateus, é difícil perdoar. Ainda assim eu luto, eu não consigo perdoar. Mas eu te digo que tudo se torna mais viável quando nós lembramos da mensagem do Evangelho. Está difícil de perdoar? Lembre-se da mensagem do Evangelho. Perdoem uns aos outros assim como eu os perdoei em Cristo. Que a nossa ira, que a ira de Deus sobre nós era gigante e que Deus aplacou a sua ira sobre Cristo na cruz. Perdoar realmente é difícil, mas se torna constrangedor quando nós entendemos o que Cristo fez por mim e fez por você. Então quero te chamar a orar nesse momento. Se você tem alguma coisa no seu coração contra algum irmão ou contra alguma pessoa, eu quero te levar a orar nesse momento diante do Senhor, enquanto nós oramos, a apresentar, a perdoar essa pessoa, talvez a procurar essa pessoa como um gesto de que você entendeu e que você está disposto a praticar o perdão na sua vida. Quero orar por você, quero orar por mim, quero orar para que a nossa igreja seja uma comunidade marcada pelo perdão, por relacionamentos profundos, mas pelo perdão também. Senhor, nós te louvamos nessa manhã, Pai. O que seria de nós, Pai, se o Senhor não nos tivesse perdoado, Pai? Aonde nós estaríamos, Deus, se o Senhor não tivesse derramado o teu sangue por nós, nos perdoado naquela cruz, Pai? A ira do Senhor sobre nós, Deus, repousava sobre as nossas vidas, mas o Senhor colocou no teu Filho para que nós pudéssemos ter acesso ao Senhor. Eu quero orar, Deus, para que se tem irmãos e irmãs que estão aqui ou que estão ouvindo essa mensagem, que tem alguma dificuldade em perdoar, que eles possam sentir o amor do Senhor, que eles possam perceber, Deus, o perdão do Senhor sobre as suas vidas, e isso possa penetrar no seu novo ser, Deus, e que essa pessoa, que talvez conhecida por ser alguém rancorosa,
difícil de perdoar, de ser perdoada, possa ser agente de reconciliação do Teu reino, Pai. Foi para isso que o Senhor nos chamou, Deus. Que nós possamos ser uma comunidade que vai machucar uns aos outros, e que quando isso acontecer, que nós possamos exercer o perdão, assim como Cristo nos perdoou. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê uma vida, Deus, na Tua presença, como novas criaturas que foram revestidas de um novo homem, Pai. Nós oramos assim em nome de Cristo. Amém.